Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Tá começando agora mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que deixa você por dentro de tudo que tá rolando, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil e no mundo. E a gente tá aqui nesse pós-feriado e você, ouvinte, deu pra descansar? A gente aqui aproveitou bastante, mas como a notícia não para, é óbvio que a gente já tá de prontidão novamente. E para conduzir a nossa conversa, tem eu, Suzana Rezende, e divido aqui os mix, as bancadas e as opiniões com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Su! Olá, pessoal! Uma ótima quarta-feira nesse final de tarde para você que ainda está pela correria ou tentando sobreviver ao trânsito. E no meio desse trava-língua entre carro e buzina, que às vezes não levam a lugar nenhum, antes mesmo do café esfriar na mão, a gente vai direto para tudo que impacta na tua vida. E hoje a gente inicia trazendo o balanço da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Lisboa e os reflexos da crise com os Estados Unidos. Como é óbvio, tem muito mais notícias. A gente ainda vai falar do descaso que está acontecendo lá na rodovia Índio-Tibiriçá, que está sob a gestão do Departamento de Estradas e Rodagem, o DR. Então, por aqui tu já sabe como funciona. Informação direta, contexto e análise para deixar o cenário mais nítido. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já tá começando. É isso aí, e a gente abre o programa de hoje falando da agenda do Lula lá em Lisboa. Então, JP ouvinte, vocês viram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu a agenda oficial em Lisboa, que é para consolidar uma série de acordos estratégicos com o governo português. Pois é, Su. São pelo menos 13 acordos assinados em áreas que vão da educação até a saúde. Mas o foco real está na facilitação de vistos para brasileiros que vivem em solo português. E na cerimônia do Prêmio Camões, dedicada ao cantor Chico Buarque. E esse é um momento de equilíbrio diplomático um tanto quanto sensível, já que o governo federal tenta usar essa proximidade com Portugal para compensar o desgaste recente com os Estados Unidos após a expulsão de um delegado da Polícia Federal. Exatamente, Su. E essa tensão com Washington coloca o Ministério das Relações Exteriores, o MRE, em uma posição de cautela para evitar que o Brasil sofra qualquer tipo de retaliação comercial ou política nos grandes blocos econômicos. E, por enquanto, o clima em Lisboa é de cooperação oficial, mas o Palácio do Planalto monitora de perto as relações internacionais para garantir que essa turnê europeia traga resultados práticos para a comunidade brasileira. Inclusive, o presidente ele não esteve só em Portugal, mas sim também em outras cidades ali europeias, na Espanha, entre outros lugares, e é sempre muito importante a gente ter esses acordos bem estabelecidos, né? O Brasil, ele é uma potência e principalmente o presidente Lula, que prioriza bastante a soberania, ele tem feito bastante acordos com países asiáticos, com o próprio Mercosul, com o próprio BRICS, né? Então, tudo que a gente não precise depender exclusivamente dos Estados Unidos e nada que possa atingir a nossa soberania. Eu acho que nesse momento, principalmente de guerras e de conflitos, e até mesmo de um posicionamento que nem o Brasil teve com o México em relação ao que os Estados Unidos falou de Cuba, isso é super importante e a gente continua acompanhando aí as notícias internacionais. Eu concordo. E os simbolismos são bonitos, mas a conta diplomática é bem alta. O nosso eterno hábito de visitar os descobridores para reclamar que a vida por aqui não está nem um pouco fácil. O governo vai a Portugal com uma comitiva que custa caro, assina protocolo de intenção que o imigrante comum demora meses para ver o resultado e ainda posa para foto como se o 22 de abril fosse feriado lá também. A gente exporta sorriso diplomático e importa uma crise de reciprocidade com Washington, que nem o melhor vinho do Porto conseguiria suavizar. Então, no fim, o Chico Buarque leva o prêmio e a gente leva a conta de uma turnê que fala muito de irmandade, mas pouco entrega de economia real. Vamos torcer. É isso aí. E agora nós vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pela Times Square paulistana. O governo do estado de São Paulo recebeu a aprovação da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, o CPPU, para o projeto do Boulevard São João, que vai instalar grandes painéis de LED no cruzamento das avenidas Ipiranga e São João. A iniciativa, inspirada na Times Square, lá de Nova York, será custeada pela iniciativa privada e prevê 70% do conteúdo exibido seja informativo e cultural.
Para os moradores do ABC, que trabalham ou frequentam o centro histórico, a promessa é de uma revitalização visual profunda, com iluminação reforçada para inibir a criminalidade e atrair novos investimentos para a região que está tão degradada. Vagas em São Caetano. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Caetano do Sul anunciou um mutirão de contratação focada aos setores de varejo e logística para a próxima segunda-feira. São 300 vagas imediatas para funções operacionais e administrativas com atendimento presencial no Atende Fácil, localizado na rua Major Carlo Del Petri, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Além do suporte na elaboração de currículos, o Centro de Apoio ao Trabalhador, o CAT local, fará a triagem inicial para encaminhamento direto às empresas parceiras. É a oportunidade ideal para quem busca recolocação rápida com carteira assinada pela CLT, na consolidação das leis de trabalho. E para fechar o giro, vamos falar sobre segurança em Santo André. Então, olha, a GCM, a Guarda Civil Municipal de Santo André, em conjunto com a Secretaria de Segurança Cidadã, deflagrou a Operação Centro Seguro nas proximidades do calçadão da Oliveira Lima. O objetivo principal é desarticular grupos especializados em furtos de celulares e fiscalizar depósitos de materiais recicláveis que alimentam a receptação de fios de cobres retirados da rede pública de energia. Durante a ação dessa manhã, 2 estabelecimentos foram multados por falta de alvará e um suspeito foi detido em flagrante. O patrulhamento será intensificado nos horários de pico comercial para garantir a segurança dos consumidores na volta desse feriadão. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com um projeto da Times Square no centro da capital, além de vagas de emprego em São Caetano e uma operação de segurança em Santo André. E se tu quiser acompanhar em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, já sabe, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. É isso aí. E como hoje é quarta-feira, é óbvio que a gente não pode deixar de te atualizar sobre a tecnologia, né? É pós-feriado, meio de semana, mas as atualizações não param. Então o nosso repórter Thiago Antunes vai trazer tudo que tá rolando nesse mundo. É com você, Thiagão. Opa, gente, vamos falar de tecnologia e começar com o governo que aumentou os impostos para importar equipamentos do data center. A indústria nacional apoiou, dizendo que consegue dar conta do recado e gerar empregos locais, mas as gigantes da tecnologia reclamam que usam peças de altíssimo desempenho com segredo industrial, que não existem por aqui e que essa alta no custo podem afastar grandes investimentos e inovações aqui no país. Na área da inteligência artificial, a notícia é o lançamento do Cloud Design da Anthropic. É uma nova ferramenta que gera conteúdos visuais a partir de comandos de texto. O usuário descreve o que quer e a IA cria layouts e apresentações automaticamente. Segundo a desenvolvedora, a ideia não é substituir o software de designer, mas acelerar o fluxo de trabalho das equipes, permitindo fazer edições mais rápidas e exportar material final com formatos como PDF ou para Canva. E para fechar, um marco na robótica em Pequim. Um robô chinês 100% autônomo completou uma meia maratona de 21 km em apenas 50 minutos. Esse tempo supera o atual recorde mundial humano da modalidade, que é de 57 minutos. O modelo usa um sistema avançado de resfriamento para não superacrescer na pista, mostrando que a China segue acelerando pesado na produção de robôs de alta performance. E aí eu quero saber do JP e da Suzana se eles estão com um condicionamento físico tão bom quanto o dos robôs. Eu volto com vocês daí. Pois é, né, Thiago? Sobre condicionamento físico, eu prefiro deixar a resposta no modo segredo industrial para não passar vergonha perto desse robô chinês. Mas olha só, a questão do imposto nas data centers é o clássico dilema brasileiro. A gente quer proteger a indústria nacional que mal engatinha, taxando a tecnologia de ponta que a gente não produz. É como querer fabricar carro de Fórmula 1 cobrando imposto de importação do motor que ninguém sabe fazer por aqui. No fim, a gente corre o risco de ficar com um servidor de quintal enquanto o mundo voa na nuvem. E sobre o IA de design, é mais uma prova que a criatividade agora tem assistente veloz, mas que ainda depende do humano para não virar apenas um layout meio genérico. Valeu, Thiagão! E agora, voltando para o nosso noticiário, a gente vai falar sobre um problema lá na rodovia Índio-Tibiriçá. Então, JP, olha só que esse feriado ele reforçou a indignação de quem está utilizando ali a rodovia Índio-Tibiriçá, a nossa SP-031, que liga 7 cidades aqui do ABC até a Baixada Santista. E o problema, Su, é que já faz exatamente um ano que o Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, prometeu que o edital de revitalização e sinalização seria publicado para sanar problemas crônicos de segurança.
Mas, no final das contas, o que se viu na prática nesse retorno de feriado foi o caos. Quem passou pelos trechos de Ribeirão Pires encontrou asfalto cedendo em vários pontos e uma iluminação inexistente que beira o perigo. E sem contar que essa via é um eixo estratégico para o escoamento de cargas pesadas que vem do Rodoanel Mário Covas para o Porto de Santos e continua sendo tratada pelo governo estadual como uma estrada vicinal de pouca importância. E a cobrança do consórcio intermunicipal do Grande ABC é que o cronograma saia do papel antes da próxima temporada de chuvas, evitando que o asfalto atual se torne totalmente intransitável para o trabalhador. E é óbvio que uma rodovia como essa não pode continuar nessas condições, e nesse caso aqui não são as cidades que são responsáveis, né? Então, quando a gente fala ali do trecho de Ribeirão Pires, ou até mesmo do consórcio que faz a articulação das 7 cidades, a única coisa que eles podem fazer é estar ali cobrando, porque essa rodovia ela é uma concessão ali para o DR, e nesse caso aqui a cobrança não tem que ser para a prefeitura, e sim para o órgão responsável. E eu reforço ainda o que a Su pontuou, a Índia Tibiriçá é a prova de que, para o governo, o ABC termina onde começa o primeiro buraco. É um descaso com um cronômetro. Eles prometem a reforma na época da eleição e esquecem o projeto no fundo de uma gaveta no feriado. E o motorista faz o rally da sobrevivência no asfalto quente todo santo dia. Um ano de espera por um edital que até hoje tem o peso de uma lenda urbana. É triste, mas a liderança não é fazer vídeo em rodovia duplicada com o dinheiro do contribuinte, mas garantir que o trabalhador de Ribeirão chegue em casa com os pneus inteiros e a vida segura. É isso aí. E, JP, a gente comentou sobre isso na segunda, mas eu sei que hoje vai ter mais um spoilerzinho do Cine ABC Metrópole, né? Então conta pra gente. É isso mesmo, Su. Novamente, a gente reforça para o cinéfilo de plantão que a gente segue aqui com a nossa novidade da entrevista que eu fiz recentemente com o pessoal do Fantaspoa. Hoje, a gente vai trazer o segundo trecho dessa nossa conversa exclusiva. Lembrando que na sexta-feira, o Cine ABC Metrópole vai exibir a entrevista completa, na íntegra. Então, bora pro segundo trechinho. Mas, assim, apesar da gente trabalhar com um orçamento muito pequeno, a gente meio que ignora isso, mas a gente tem um material muito vasto, sabe? O que acontece quando um festival está como a gente? E a gente conhece vários festivais que são bem menores que os nossos e já fazem isso. Nada de inteligência artificial, espero eu que nenhum festival esteja utilizando para fazer curadoria, mas eles têm um trabalho, muitas vezes, que se chama de pre-screeners. Pre-screeners é um pessoal, assim, a galera muitas vezes um pouco mais jovem, e que, eventualmente, até eles são pagos por esse serviço, e cada um vai receber, assim, 150 filmes, ao invés dos 1.500 que a gente recebe. Cada um deles vai receber 150 e vai dizer para eles quais são os 30 mais melhores, quais são os 30 que os efetivos curadores e programadores do festival devem assistir. E aí vamos dizer que isso seja feito aqui num grupo de 10, tá? Esses 10 vão ver 1.500 e vão já passar para eles os 300, e em cima desses 300 esse grupo vai selecionar 100, 150. Isso é muito comum. Só que o que acontece com isso? Pode ter um azar muito grande que um desses aí recebeu os 150 melhores filmes e ele só vai estar escolhendo 30. Enquanto que o outro pode ter recebido os 150 piores filmes do festival e ele só vai estar escolhendo 30. Enquanto que 120 daqueles lá nunca vão ser assistidos e provavelmente 120 desses daqui nunca vão ser assistidos por uma segunda ou terceira pessoa. Nós não, é uma coisa meio, as pessoas dizem até psicótica, psicopata, não sei qual seria a palavra correta. Insensata, talvez. Maníaca, assim, uma maníaca, ficamos com maníaca que é mais saudável, se dentro possível. A gente assiste tudo só nós. Então a gente não tem uma equipe por trás. A equipe por trás somos nós três. Então nisso, no momento que a gente assiste os 1.500, a gente pode te dizer para cada um dos longas que está passando, por que a gente está passando esse filme. Que é uma coisa que praticamente nenhum festival no mundo vai te dizer. E a gente não só assiste, né? A gente assiste, a gente anota tudo, a gente bate boca, a gente briga porque um gosta mais de outro, enfim. A gente tem todo um trabalho Inclusive, até chegar nos consensos. Essa parte, assim, é uma parte muito boa, porque quando chega para nós, que as pessoas talvez não aguentariam, quando a gente chega, assim, faltando uns 20, a gente começa a ficar argumentando e criando argumentos que muitas vezes a gente não utilizaria, mas que a gente quer entender para si mesmo por que a gente está querendo passar esse filme, sabe? Que a gente já daqui a pouco, o país não gosta tanto, só que a gente sabe que esse é controverso, é de um país que a gente não tem, e a gente consegue entender o quanto esse filme vai atrair o público. Então, para nós, é importante isso. Às vezes é um trabalho doloroso também, né? Porque a gente tem que fazer escolhas de Sofia, assim, né? Tem que sacrificar alguns filmes que a gente adora, porque, infelizmente, o espaço é limitado. É isso aí. E agora, vamos pro nosso quadro Quem Disse Isso, queridinho? Então, se você não conhece, vou te apresentar. É nesse momento que a gente fala uma frase que faz você pensar, colocar a cabeça pra funcionar e até mesmo anotar essa frase pela legenda de uma foto, enquanto tenta adivinhar quem é o dono ou a dona dela.
Então, JP, conta pra gente qual que é a frase de hoje. Então bora de frase, Su. Vamos lá. O Brasil não tem passado nem presente, tem apenas futuro. Repetindo. O Brasil não tem passado nem presente, tem apenas futuro. E aí, reflexiva, né, Su? Dá pra adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje? Ah, JP, essa frase é um tanto quanto conhecida, posso dizer assim. E ela é uma frase curta, mas que tem um peso histórico enorme. Mas eu vou direto ao ponto. Quem disse isso foi Paulo Prado, que foi organizador da Semana da Arte Moderna lá de 1922 e autor de obras clássicas que analisam as raízes do nosso país. O Prado escreveu isso há quase um século e parece que foi no Twitter de hoje de manhã. O Brasil é o eterno país do futuro, porque a gente morre de medo de encarar o presente. Essa é a impressão que dá, sabe? A gente celebra o 22 de abril como se fosse o início de uma promessa que nunca se cumpre. E descobre o país todos os dias, mas nunca descobre como fazer ele funcionar de verdade para quem está lá na ponta. Então é a nossa mania de projetar para frente, para quem não tem o que consertar o buraco no asfalto de agora. É isso aí. E é com essa reflexão que a gente termina o episódio de hoje. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta e até mesmo acompanhar outros produtos como o Cine ABC Metrópole, que normalmente sai às sextas-feiras, e também o ABCcast Conexões, que sai aos sábados, que é o nosso MesaCast, basta nos seguir na sua plataforma preferida. Então nós estamos no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast. Basta você escolher a sua preferida e dar o play. Se esse episódio fez algum sentido para ti, compartilhe com alguém que também gosta de se manter bem informado sem enrolação. E ó, manda a tua opinião pra gente, pode ser ideia, sugestão ou até aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar uma ideia contigo, então já aproveita para seguir a gente lá pelo Instagram, que é o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que avisado que a nossa conversa não termina por aqui. E é óbvio que se você gosta de se manter informado sobre tudo, seja do ABC a qualquer parte do mundo e até fora dele, como foi a missão Artemis lá para a Lua, e sobre qualquer assunto do futebol à política, o nosso site ele não para. Acesse abcdoabc.com.br, que lá sempre tem notícias fresquinhas só para você. E antes de fechar, a gente deixa aquele nosso abraço para ti que tá no meio da correria do dia ou aproveitando em casa aquela pausa merecida. É muito bom ter você desse lado do fone e uma honra ter a companhia da nossa audiência. E claro, o mesmo compromisso de sempre. Seguimos juntos com firmeza e leveza. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.